meu povo! Olha só queria... Sejam muito bem-vindos ao Papo Diário com Cris Siqueira e participação especial de Panda Mendes. É isso, fala meu povo! Hoje é segunda-feira e eu quero dizer que a gente não gravou lá no café da manhã, porque Panda Mendes queria fazer o advento dele aqui, né, no escritório. Mas eu ainda tô de pijama, então aí dá conta, né? Como gente, são 2 da tarde e eu ainda tô de pijama. Que lindo! Segundou com uma qualidade Nossa, assim. Pra quem trabalha até domingo de madrugada, acordar segundar assim é maravilhoso. É maravilhoso, né? E hoje, além de falar do aniversário de Panda Mendes, claro que vamos falar sobre isso, eu queria dividir com vocês um pouquinho do meu sentimento com os últimos vídeos e o quanto que isso tem gerado impactos positivos, né? A mensagem do último pacotinho do Panda foi muito sobre atitude, né? De gerar atitudes diferentes, né? Atitudes e comportamentos. Isso, atitudes e comportamentos. E eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre isso, porque esses últimos vídeos de bate-papo, eles não fogem muito do que eu sou e de como começou a nossa criação de conteúdo, né? Mas eles têm servido muito para minha autoestima profissional. Não que eu tenha tido baixa autoestima, mas ele tem servido para eu entender que dentro dessa massa louca da criação de conteúdo, tá balançando super, né? Ih, desculpa. Pera rapidinho, peraí. Acho que agora vai. Ficou legal. Tava em cima do computador, aí tava tremendo, assim. Mas a minha autoestima profissional, ela tem se mostrado muito mais segura, né? A autoestima não é um negócio que já é resolvido por si só. Exato. Ela pode ser uma bosta, inclusive. Mas ela tem se tornado mais segura. Eu acho que melhor do que alta, ela tem se provado muito consciente de si mesma, eu imagino. E eu tava pensando muito sobre uma conversa... Consciente, mas não autossuficiente, não, né? Consciente. Porque a gente tá... porque a gente tá, tipo, evoluindo. Sim. O que a gente acredita que muita coisa tá se transformando. Sim. E aí, muitas pessoas que estão próximas da gente estão se desesperando. Sim. Dá pra sentir isso, né? Principalmente na nossa profissão, que sim. é uma profissão de transformação o tempo todo. E eu acho interessante porque a gente está utilizando alguns subterfúgios para pensar sobre a nossa própria vida. É uma abelha, né? Passou aqui assim, ó. Que de repente a gente começa a encaixar, porque a nossa vida está muito diretamente conectada ao nosso trabalho. Sim. Né? O nosso dia a dia, o nosso humor, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nossos hábitos. Então, assim, é tudo meio que a mesma coisa, mas a gente precisa ter o discernimento de separar quais são as nossas responsabilidades profissionais e pessoais. Não, e eu acho que além disso, assim, lembra quando a gente foi assistir Cisne Negro há 1 milhão de anos atrás no cinema? Sim. Eu e o Panda, a gente passou umas 2 horas, e a gente já falou isso várias vezes aqui no canal. A gente passou umas 2 horas na porta do cinema do lado de fora conversando. A gente ama esse filme. Inclusive, a gente não viu nunca mais esse filme. O bicho realmente resolveu não é abelha, não. É um marimbondo, eu acho. A gente ficou 2 horas conversando e a gente nunca mais viu esse filme, né? Ele foi um filme que marcou naquele momento ali e nunca mais a gente revisitou. Mas por que isso é importante? Porque dentro da criação de conteúdo de entretenimento, existe uma fórmula de review, de crítica, de listas, de recomendação com spoiler, recomendação sem spoiler, reação de fã, reação disso, reação daquilo. E, por exemplo, quando a gente faz live pós-episódio, a gente não tá fazendo um review ou uma crítica. Não. A gente senta, tal qual, sentamos na porta do cinema depois de Cisne Negro. É verdade. E conversamos por 2 horas, só que não só nós dois, mas com vocês. Isso. Quando a gente faz uma maratoshinha, a gente não tá fazendo uma crítica, a gente não tá fazendo um review, a gente não tá fazendo um vídeo de dica com e sem spoiler. A gente está sentando, depois de cada episódio, aqui com vocês, tal qual na porta de cinema com o Cisne Negro, e estamos conversando sobre o que a gente achou daquilo ali. Então a nossa criação de conteúdo, ela nunca foi ela nunca se encaixou dentro dessa fórmula de criação de conteúdo de entretenimento. Ela sempre se encaixou muito mais na categoria estilo de vida. Porque a gente acredita que o entretenimento pra gente
não é apenas uma categoria, ela é um estilo de vida. Verdade. Né? E a gente dedicava nossos sábados, por exemplo, há anos atrás, há 15 anos atrás, 12 anos, os nossos sábados, tipo, meio-dia, a gente ia pra casa de um amigo jogar RPG e a gente ficava até meia-noite. É verdade. E a gente pausava a nossa vida pra ficar ali, jogando. E a gente dedicava horas antes, dias antes, pra entrar nesse mood, né? Então, E conversava não eram por só e-mail. 12 horas, era metade da semana Era dedicado a esse Exato. entretenimento. E sempre foi um estilo de vida pra gente, né? Eu recebi da minha mãe uma mensagem que eu fiquei impressionadíssima, assim, eu queria dividir com vocês. O Panda falou, você precisa ler isso no seu próximo vídeo. E como ela me mandou ontem, o próximo vídeo é hoje. Fica essa dica aí pra vocês. Mas ela me mandou por WhatsApp. Caramba, é digitadinha. É digitadinha. Uma carta, olha isso. É uma carta, pra vocês verem que eu não tô viajando na maionese. Sim. É uma carta digitada no computador, que tem a data dela aqui. Eu escrevi pra minha mãe essa carta no dia 11 de setembro de 1994. Eu tinha 10 anos. Caramba! E eu fiquei tão apaixonada por mim, e eu queria dividir com vocês o que é o entretenimento pra mim. Não é uma egotrip, tá? através Vocês dessa vão carta. entender. Exato. Visualiza uma criança de 10 anos. 10 anos. Olha que bonitinha. Vai lá. Dedicado a Lucy Reis de Siqueira, minha mãe. Feito por sua filha, Cristiane Reis de Siqueira. Nossa. Myself. O nome do texto é A Vida. Little Crisinha era muito negócio. O que é uma vida de uma Little Crisinha? Little Crisinha pensava assim. Era uma vez uma menina chamada Lucy. Lucy era muito caprichosa. Ela brincava com areia, bonecas e com potinhos de plásticos que para ela era como se fossem panelinhas, onde com pedacinhos de banana e de verduras brincava de casinha. Ai, que fofa. Vamos aguardar um pouquinho de falta de concordância mesmo aqui, nos negócios. 10 anos. 10 anos. Né, gente? Ela morava em um morro, onde a sua casa era muito simplesinha. Sua mãe se chamava Benedita. Ela também era muito caprichosa com a casa. Então a Cris caprichosa é de herança de família. Na frente do morro onde ela morava, Lucizinha, onde ela morava, tinha uma fazenda com uma casa muito grande, onde ficava um menino chamado Adilson. Ele morava na capital do Rio de Janeiro. A mãe do Adilson se chamava Irene e o seu pai, Assir. É importante. Lucy e Adilson cresceram praticamente em uma cidade chamada Coroa Grande, que é aqui onde a gente mora. Exato. E a casa... Calma aí, Pandalense, o plot twist vem. Lá, eles se conheceram e começaram a namorar. Lucy sentava em uma mata que tinha na frente da sua casa e Adilson sentava em sua varanda e começavam a se ver. Literalmente, a varanda que o Adilson sentava era a varanda da casa. Isso. Né, que não era exatamente nos stories como é hoje. a Cris bate foto das árvores, basicamente nessa direção dessa varanda. Na direção dessa varanda. Então, Adilcinho sentava aqui na varanda dessa casa aqui. E lá do outro lado. E lá do outro lado, que é onde eu tiro a foto, né? A direção que eu tiro a foto, é a onde vista, ficava a casa da mãe dela. é a casa de Lucizinha com mato na frente. Sim. Bom, vamos lá, que eu perdi aqui. Eles ficavam se olhando. Passando alguns anos, eles se casaram. Eita! E Lucy ficou grávida de uma menina. Aquela que já avança a história pra entrar no contexto. Protagonista. Adilson não sabia qual nome que daria pra filha, que estava pra chegar a qualquer segundo. Sim. A responsabilidade do nome foi do pai. E então veio a ideia de colocar o nome de Cristiane Reis de Siqueira. Sou eu, cheguei. E então veio... não, pera, já li essa parte. O seu avô, Assir, ficou muito feliz com a chegada da sua primeira netinha. Muito protagonista, cara. Depois, quando Cristiane estava com 3 anos, Lucy engravidou de novo. Pelo que tiver um pé. A grande novidade foi que seria outra menina. Que novidade, não é mesmo? Será que o pai vai escolher o nome novamente? Não.
Então, a dificuldade... A minha irmã já nasceu com a dificuldade. A dificuldade de um nome pra criança foi pra quem? Pra Cristiane. E ela... Sagaz como nunca. Escolheu Caroline Reis de Siqueira. Passando alguns anos... A sua irmã gosta do nome dela? Gosta. Passando alguns anos, quando Cristiane e Caroline já estavam crescidas, a família se mudou para Timóteo, Quase adultas. Minas Gerais. Sim. Não, tinha 9 anos. Literalmente 1 ano antes de eu escrever essa carta. Da vida. Minas Gerais. Sim. E até hoje estamos vivinhos da Silva. É incrível essa história. E o enaltecimento que eu dei por estar vivinha da Silva. Da Silva. Não tem nem Silva no meu nome. E aí embaixo eu coloco um disclaimer. Porque eu... Gente, vocês não estão entendendo. Um disclaimer. Crisinha não é Crisinha na internet. Crisinha é Crisinha desde sempre. Crisinha nasceu Crisinha. Entendeu? Essa pérola bizarra nasceu assim. Mãe. Disclaimer. Mãe. Não sabemos basicamente o que dizer. 11 de setembro. Não faz nem sentido o dia, porque não é nem o aniversário dela. Sim. Isso aqui. Foi uma ode realmente à existência. Mas sem saber muito o que dizer. Sim, né? Claro, muito nova. Não sabemos basicamente o que dizer. Só queremos contribuir Isso. aos anos dedicados a nós. Nossa. Eu, Carol e até mesmo meu pai. Não é e o meu pai, até mesmo. Até ele tá aqui pra agradecer. Te amamos de montão, de verdade. Muitas reticências e muitas exclamações. Não tem sentido essas reticências e exclamações nem depois. Um pouco. É tipo, te amamos de montão de verdade. Ah! E aí depois eu botei, conte sempre conosco. Olha, mas isso aí você eu botei todo mundo na conta. Mas você se travou pra sempre. Pra sempre. E aí botei assinado Cris, Carol e papai. E aí depois eu botei bibliografia. Que isso, eu juro. Cris? Tá aqui, quando está vendo? Tá aqui, tô vendo. Bibliografia. Caderno de histórias da minha mãe e frases de agenda. Folhas com poesias dedicadas a ela e de histórias de vida. Da onde veio essa bibliografia? Caraca, mas é... Não sabemos. Mas é tipo uma bibliografia, tá? Você fez um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico, com 10 anos. Sobre a vida dos eu nem seus sabia. pais. Então, eu aqui não sabia que eu lá, com 10 anos, sabia o que era bibliografia. Eu não sabia. Eu sempre li muito. Isso. Mas sabe quando você não tem consciência de onde começam os seus conhecimentos e onde terminam? Não, mas a gente tem que prestar atenção que, muito provavelmente, você pegou isso de um livro escolar, Sim. que tem a sua parte de bibliografia, que as pessoas não prestam muito atenção. Sim. E mas muito provavelmente mas muito provavelmente você se interessou por aquilo em algum momento. Pela tipo, bibliografia. o que significa aquilo? São os livros que serviram como base para escrever. Isso é sensacional, E aí gente. você fez a mesma coisa. Sim. Da onde eu tirei essa história toda? Das coisas da vida. Meu pai escrevia muita poesia pra minha mãe. Então eu lia essas poesias. E ele deveria falar que ele olhava pra ela do outro lado. E eu me baseei nisso pra construir essa história. Isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso, gente, é entretenimento. Se eu lia livros, se eu prestava atenção na escola e se eu prestava atenção nas poesias que meu pai escrevia pra minha mãe e me influenciava com isso para criar, conversar e retribuir, que é a mensagem desse texto que eu escrevi, é uma retribuição a toda a dedicação da minha mãe, a Cris, Carol e papai. Vivinhos da Silva por conta dela. Inclusive. Até hoje. Até hoje, todo mundo vivinho da Silva. E pode contar com a Cris até hoje. Até hoje. Tá vivinha da Silva. Ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Mas assim, o que eu acho sensacional é que entretenimento é isso. Sabe? É você consumir alguma coisa e essa coisa influenciar quem você é. Para fazer outra coisa. Para você dar origem a outra coisa. E aí, tanto faz a minha crítica sobre um filme, ou sobre uma série, ou sobre um livro. Tanto faz o meu review, a minha lista. Tanto faz tudo isso. O que importa é o que eu tô fazendo com esse conteúdo e como eu posso dividir com vocês o meu ponto de vista disso. Isso. Né? É sobre isso a vida, é sobre troca. É sobre recomendação através de inspiração e experiência.
É isso, eu acordei Então, mas inspirada assim. e o que eu achei incrível, né? E aí vinculando a mensagem que você fez do calendário do Advento hoje sobre a atitude. Sim, Você sempre foi uma pessoa de atitude. sim. Você sempre foi uma pessoa que não basta você absorver e consumir. Você tinha sempre que comunicar o que você achou. Sim, é uma pessoa que fala, não é mesmo? E o interessante, assim, que você titulou Vida, né? E a sua vida era muito curtinha. Então, Mas eu tava Vivinha da Silva. Vivinha da Silva, mas o interessante é que pra você vida não era só sobre a sua existência. Não, Era uma história que era contada muito antes de você nascer. sim. Era uma história contada pela perspectiva de olhos de outras pessoas. E eu acho bonito, assim, o valor que teve, por exemplo, os meus pais se conhecerem, eu nascer, o propósito do meu nome ir pro meu pai, e de repente a minha irmã nascer e a árdua tarefa de escolher o nome de alguém vir pra mim. E veio. E veio. Eu realmente escolhi Caroline. Quer dizer, eu escolhi Carolina, que era a minha melhor amiga da escola, mas aí a minha mãe falou, vamos botar Caroline pra ficar parecida com Cristiane. Então foi sua mãe que escolheu. E aí mudou um pouquinho. E é agora que eu pego pelo laço a galera achando que eu já me perdi no assunto. Por que que isso tem tudo a ver com esses vídeos aqui? E por que que isso tem tudo a ver com a nossa autoestima profissional e a nossa criação de conteúdo? Eu falei semana passada num vídeo que eu comecei a criar conteúdo pro Coxinha Nerd e que o Panda veio depois e de repente virou Crise Panda e as coisas foram mudando e se transformando e se adaptando, né? E hoje eu vejo que as pessoas em redes sociais, elas se travam às regras criadas para a criação de conteúdo. Isso. Então é aquilo, né? Você não pode postar uma coisa 00:30 porque não tem ninguém vendo. Você não pode postar mais do que X conteúdos por dia, porque senão o algoritmo não entrega. Você tem que fazer desse jeito, nesse formato, com essa música, nesse tempo, nesse horário. São tantas regras que quando você vai ver, o que sai de conteúdo lá na ponta, lá no fim, não é o que a pessoa queria. É o que o algoritmo queria. E eu sempre fui muito maior do que a vida. Dentro de mim, assim, na minha consciência, a minha vida, a minha microvisão de mundo, ela sempre foi muito autossuficiente e ela nunca dependeu do que o mundo esperava de mim. Sabe? Eu entrego primeiro e aí depois eu vejo o que o mundo vai fazer com aquilo ali que eu entreguei. E eu acho que hoje esses conteúdos aqui, eles conversam muito mais com a forma com que a gente vê realmente o nosso trabalho, a vida, né? A gente vem aqui, conversa com vocês. Eventualmente, no meio de um vídeo, eu posso te dar um monte de recomendação de vídeo, de série, de filme, de livro, do que for, de criadores de conteúdo que a gente admira. Numa conversa, a gente consegue dizer muito mais sobre o que a gente achou das coisas do que num vídeo editado de review que precisa ter X tempo e sair em tal horário pra vocês. E, cara, assim, muito comparando a qualquer outra pessoa que assiste nossos vídeos, esses modelos de algoritmos e as regras e as normas e tudo isso que acontece no nosso mundo ali de trabalho, todo mundo está passando por isso, né? Sim. Todo mundo é colocado no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, um formato de produtividade para você se sair melhor possível. Sim. Só que a produtividade é um combustível que não é você que usa. A produtividade sempre é um combustível que alguém utiliza dele. Como um algoritmo, como um chefe, como uma empresa, como uma escola, como uma sociedade, como o sistema, né, que meio que junta a gente tudo no mesmo bolo. Sim. E esse combustível faz as coisas se moverem, mas não traz uma satisfação pessoal. Porque você está trabalhando sempre para outra pessoa, às vezes você nem sabe pelo que você está trabalhando tanto. Sim. E aí, quando você começa a construir, sendo meio que um rebelde, por que eu tenho que seguir um algoritmo? Por que eu tenho que postar num determinado horário? Por que eu tenho um tempo para falar? Por que eu não posso simplesmente não saber o que falar? Mas, pra falar de um filme, por exemplo, a gente fez aqui um vídeo sobre Tar. Sim. A gente falou um pouco sobre Fabelmans, né? São filmes que estão super em alta por conta do Oscar. Eu não botei na capa, eu não coloquei
uma chamada que atraísse o público que tá buscando review de filmes do Oscar. Eu queria conversar com vocês. Isso. Eu tô pouco me importando se vocês gostam de Oscar, se vocês gostam da Cate Blanchett ou se vocês vão assistir Tar por causa do Oscar. O que eu quero dizer pra vocês é que eu fui ao cinema, assisti um filme, esse filme me impactou e eu quis conversar sobre isso, que foi a minha visão do filme. E isso vale mais do que entregar pro algoritmo a capa e o título perfeitos para que ele entregue e alcance um público que quer saber de Tar. Não é sobre Tar. É sobre a consequência de Tar na minha vida. Isso. E quem vai estar na capa sou eu. O título que vai estar na capa é o que eu tô pensando depois que eu vi o filme. E eu quero alcançar pessoas que querem conversar comigo. E não com a Cate Blanchett. Ou com o filme que a Cate Blanchett fez. E na maioria das vezes, quando uma pessoa coloca um vídeo de algum criador de conteúdo que é crítico de cinema, ou que faz review de filme, ou qualquer coisa do tipo, essa pessoa acaba se tornando seu chefe quando ele exige que você assista e que você veja através dos olhos dele como uma verdade absoluta. Sim. Então você não abre o diálogo, não é pra conversar. Tanto que a maioria desses criadores que a gente conhece não lê comentários. Não interage diretamente. Medo, né, de ler comentário. Todo mundo fala, tipo, a gente já participou de várias rodas de conversa assim, de criador de conteúdo que falava frases assim: não, comentário é um lixo, eu não vou ali. Eu posto meu vídeo e saio. Eu publico no Instagram e saio. Isso. Eu nem olho o que as pessoas pensam e nem olham o que as pessoas acham daquilo que eu falei. Por que não? Você tá falando com a parede? Você tá falando com o algoritmo, então? Mas a gente não tá isso falando com o algoritmo. A gente quer ver pessoas reais que vêm aqui e falam assim: eu não vejo BBB, mas eu vi até o final e eu amei a discussão e na minha vida o cancelamento significa isso. Aí. Você não precisa ver o que eu tô vendo. A gente precisa conversar, trocar e ser pessoas de verdade. E pula o preconceito, né? Porque muito provavelmente às vezes as pessoas não assistem BBB ou qualquer filme. Por preconceito até. Porque não conversa diretamente com elas. Sim. Porque elas encaram que é uma perda de tempo. Só que... E tá tudo bem. No momento em que alguém que ela goste de conversar, que ela goste de trocar ideia, fala sobre o negócio e ela ouve com atenção e dá a opinião dela, mostrando que na vida dela também existe aquele exemplo e ela pode trazer mais informação, ela pode agregar, enriquecer a conversa de uma forma diferente do esperado, a gente vai além. Sim. A gente pula o preconceito, que é um dos grandes problemas da sociedade, porque limita a comunicação entre duas pessoas. Total. Ai, gente, eu não sei, assim, eu quero dizer que independente do que acontecer de agora pra frente, independente dos conteúdos que a gente vai entregar pra vocês... A gente vai estar aqui, Vivinhos da Silva. Vivinhos da Silva, contem com a gente, com várias exclamações e reticências, porque eu acho que viver é isso, sabe? Viver é escrever cartas assim e... 94, 2004, 2014... Eu sou de humanas, né? 2004, 2014, 2024. Ano que vem faz 30 anos. Faz 30 anos que eu escrevi essa carta. E eu fico feliz, primeiro, de continuar Vivinha da Silva. Agradeço a todos os envolvidos por me manter Vivinha da Silva. Mas agradeço mais ainda por eu ter sido essa pessoa, independente de qualquer coisa. Porque eu sei que o meu pai era uma pessoa que escrevia poesias, escrevia textos, da visão dele, da vida dele, né, de tudo. A pessoa vai chorar. E eu não me inspirei com ele falando, senta aí pra você escrever uma poesia. Eu ia lá no quarto deles, abria a gavetinha do lado da cama da minha mãe. Olha isso. Pegava o caderninho rosa dela da Hello Kitty, que tinha umas orelhinhas assim, rosinhas, e lia os textos que meu pai escrevia pra ela. Lia os papéis que ela colava ali. E isso me inspirou a ser quem eu sou, sem eles mandarem, né? Eu pegava os livros e lia, pegava as revistinhas da Turma da Mônica e lia. Eu, quando era criança, invadia o quarto da minha irmã e abria o armário dela pra pegar a caixa de bombom. Você percebe aí a diferença, não é mesmo? Por isso que a alegria vem das duas balinhas e não da mensagem. Mas eu queria agradecer muito a vocês por fazerem parte disso. Queria agradecer a todo mundo que comenta, a todo mundo que colabora e acrescenta na nossa conversa, sabe? Sempre que a gente estiver indo pelo caminho do algoritmo, se a gente estiver cego, por qualquer motivo que seja, avisa.
Só avisa. Só fala. Vocês estão indo por um caminho que Tá muito diferente. eu não identifico mais vocês. Pra gente é importante ouvir isso. Porque a gente gosta de ser a gente. Mas a vida é muito rápida, né? E a gente pode se perder como todo mundo se perde o tempo todo. Mas vamos tentar não perder isso aqui. Vamos tentar não se perder disso que a gente criou nesses últimos 12 anos de criação de conteúdo. Agora, no dia 5 de maio, a gente completa 12 anos. Agora, aqueles Coxinha vídeos muito no Nerd. futuro mesmo. É que meu aniversário é daqui a pouco. Né? É, daqui a pouco 3 meses. Pelo menos eu respeitei até o dia 30 de janeiro. Mais ou menos. Eu tenho vários momentos ali que eu posso fazer um vídeo, tipo, como a Cris não respeitou o período do meu... Gente, juro, eu sou muito ansiosa pro meu aniversário. Muito. Mas, dia 5 de maio, a gente completa 12 anos de Coxinha Nerd. Sim. 12 anos de criação de conteúdo. Mas isso não significa que a gente já não criava conteúdo antes. É verdade. Né? Então eu fico muito feliz de ter essa grata surpresa. E eu tava conversando, só um parênteses rápido, com a minha mãe recentemente sobre infância e o que eu falava que eu queria ser. E eu e minha mãe chegamos à conclusão de que quando eu era criança eu não dizia que queria ser nada. Eu nem sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo. Mas eu não dizia. Você não conseguia chegar a uma Eu conclusão, não projetava né? profissão. Sim. E eu lembro uma vez que a gente tava indo pra praia, nos raros momentos que me arrastavam, e eu tava no carro e eu virei pra minha mãe um dia, no carro. Eu era criança também, porque eu ainda morava no Rio. Eu me Nossa, mudei, antes dos 10 anos, então. eu me mudei pra Timóteo com 9 anos. Isso. Então eu tinha menos de 9 anos. Caraca. E eu lembro que eu tava indo pra praia, eu tava na janela, vendo surfistas na praia, né? E eu virei pra minha mãe e falei assim, eu acho que eu queria aprender a surfar. Aí minha mãe falou, surfar? Você nem gosta de entrar na praia? Tipo, não é compatível. Aí eu falei assim, então, é porque às vezes eu tenho a impressão de que uma vida é muito pouco pra eu poder ser um monte de coisa que eu queria ser. Tipo, eu sempre achei que a minha vida era muito pequena perto das possibilidades de coisas que eu poderia viver, experimentar e trabalhar. E aí eu falei exatamente sobre trabalho com ela. Falei, porque eu posso querer trabalhar num escritório, mas ao mesmo tempo eu posso querer trabalhar como surfista. Essa era a minha parada, sabe? Por que eu tenho que escolher uma parada só? Por que eu não posso ser um monte de coisa? E hoje, quando eu olho pra trás e lembro que eu não sabia responder o que... Gente, eu juro, eu fiz teste vocacional no 3º ano porque eu não sabia, no ano do vestibular, o que eu podia fazer. Eu não sabia. Eu falava que eu queria ser neuropediatra para cuidar dos filhos dos meus amigos que usavam drogas e que certamente ia ser tudo meio doidinho. Eu falava isso. Claramente com a cabeça de uma pessoa de 17 anos. E hoje em dia os neurocientistas estão milionários. Milionários. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca tive uma profissão que eu sonhava em ser. Porque eu achava muito injusto eu ter que escolher uma coisa. E hoje, como criadora de conteúdo, olhando pra trás, eu acho que não existia profissão que eu queria ter. Que é essa aqui. Porque eu posso ser o que eu quiser. Ou a próxima profissão, a gente também não sabe. Ou a próxima. Eu posso ser quem eu quiser. Nesse momento, eu sou dona de empresa, eu sou empresária, eu sou criadora de conteúdo. Às vezes eu entrevisto pessoas famosas de forma aleatória e eu falo, gente, eu nem fiz jornalismo, mas eu tô aqui entrevistando as pessoas jornalisticamente falando. E às vezes eu sou convidada para um evento da Nespresso na praia e eu viro, sei lá, barista por um dia, porque me ensinam a fazer uns negócios lá de café muito louco. Isso. E eu já fiz umas coisas muito insanas nesse trabalho. Então eu sou o que eu sempre sonhei. Você já fez teste de carro? Sim, eu sou o que eu sempre sonhei. Uma metamorfose ambulante. Eu não sou nada e eu sou tudo. Nossa, eu sou tipo a rosquinha é tipo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só sei que nada sei. E eu sou muito grata por vocês fazerem parte desse tudo que eu me tornei. E é isso. Feliz aniversário, Panda. É que hoje é aniversário dele. E foi sobre ela o vídeo. Mas é isso. Viu? Aí. Advento foi isso aí, gente. Eu não precisei nem acusar de nada. Não. Feliz aniversário. Muito obrigado. É que o seu aniversário é meu também. Aquela, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Sou eu. A rosquinha. Você é. Não é Cris Cogumelo, é Cris Rosquinha. Beijo, gente. Ótima semana pra vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouquinho em algum momento com a gente nesses últimos dias. Sim. Tchau. Tchau.